Fala pessoal, tudo bem? Atendendo a pedidos, uma questão de princípio da casa dos pombos ou princípio das gavetas de Dirichlet. Se você conhece esse assunto, já deixe seu like. Se você não conhece, preste atenção na aula. Aqui é a prof. Alexandra Maia. Foca na aula. Olha só, gente, essa questão. Uma loja que funciona todos os dias da semana tem N funcionários que folgam um único dia da semana. Dessa forma, qual é o número mínimo N de funcionários para que se tenha pelo menos 2 deles folgando no mesmo dia da semana? Olha, o princípio da casa dos pombos afirma o seguinte: se eu tenho N mais 1 pombos para serem distribuídos em N gaiolas, eu vou ter pelo menos uma gaiola com 2 ou mais pombos. Então, em quais situações que a gente vai usar o princípio da casa dos pombos? Por exemplo, nessa daqui, eu tenho 7 dias na semana e como que eu posso garantir que 2 pessoas tenham folga no mesmo dia da semana? Outra situação típica de princípio da casa dos pombos. Qual que é o número de pessoas mínimo para garantir que eu tenha pelo menos 2 pessoas fazendo aniversário no mesmo mês? Ou qual que é o número mínimo de pessoas para que eu tenha pelo menos 2 pessoas fazendo aniversário no mesmo dia do mês ou no mesmo dia da semana? Então, eu preciso de um número mínimo de tentativas para garantir um número mínimo num segmento. São nessas situações que nós vamos utilizar o princípio da casa dos pombos. Bom, você não precisa gravar nenhuma fórmula e tudo. Esse princípio, ele geralmente é estudado em análise combinatória, o princípio da casa dos pombos. Então, ele aparece muito em questões de raciocínio lógico. Então, para você resolver esse tipo de questão, é só você pensar na pior configuração possível, como se você fosse a pessoa mais azarada do mundo. Por exemplo, nesse caso aqui, eu quero garantir que eu tenha pelo menos 2 pessoas folgando no mesmo dia da semana. Ora, pensa se essa empresa tiver 2 funcionários. Eu posso ter 2 funcionários, os 2 folgando no mesmo dia? Sim, mas 2 funcionários não me garantem nada. Por quê? Porque na pior configuração, qual que é? Um folgar um domingo e outro na segunda, em 2 dias da semana diferentes. Vamos pensar com 5 funcionários. Eu posso ter 2 folgando no mesmo dia? Posso, mas 5 também não me garante nada. Por quê? Porque eu posso ter cada um folgando num dia da semana. Então, eu não tenho essa garantia. Vamos pensar com 7 funcionários. Ora, qual que é a pior configuração possível? É cada um folgar num dia da semana. Então, eu vou ter a semana toda ocupada. Posso dar uma sorte de 2 folgarem no mesmo dia? Sim, mas com 7 funcionários, na pior configuração, eu não garanto que 2 fiquem no mesmo dia. Agora, pensa só. A pior configuração de 7 funcionários é cada um em um dia da semana. Agora, pensa com 8. Se eu acrescentar mais uma pessoa aqui, com certeza ela vai folgar em um desses dias da semana, o que me garantem 2 pessoas folgando no mesmo dia, que é exatamente o que o exercício quer. Então, com 8 pessoas, eu atendo a exigência do exercício, que é pelo menos 2 pessoas folgando no mesmo dia, certo? Então, a resposta correta é a letra C. Então, nesse princípio, pense sempre na pior configuração possível. E aí você vai conseguir resolver. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E se tiver sugestão de questão, deixe nos comentários também. Não se esqueça, deixe seu like, se inscreva, compartilhe, para que esse assunto alcance outras pessoas. E aí nos vemos na próxima aula.